trabalha em casa não precisa pegar trânsito todo dia e pode fazer o serviço na hora que achar melhor. Essa rotina é o sonho de muitos trabalhadores. O chamado teletrabalho é uma tendência global que cada vez mais ganha espaço no mercado brasileiro. Trabalhar em casa tem vantagens para servidores e órgãos públicos, mas também gera obrigações. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, verificou se a legislação neste modelo de trabalho está sendo cumprida pelo Tribunal de Contas da União. Há 18 anos, Vera Lúcia é servidora pública do Tribunal de Contas da União. Nos últimos 2 anos, ela leva processos para casa para analisar. A técnica federal de controle externo passou a fazer parte do chamado teletrabalho, uma nova modalidade de trabalho que permite ao servidor exercer a função em casa. Ela aprovou a iniciativa. Eu sinto que em casa parece que a gente até se concentra mais. Por quê? Porque você não está ali trabalhando e pensando, tem que resolver aquela questão do trabalho, da escola da minha filha, tenho que resolver tal coisa. Não, você está aqui trabalhando, você para, você vai a uma reunião, você volta tranquila, trabalha. Mas o Ministério Público Federal no Distrito Federal recebeu denúncia de que o TCU estaria descumprindo os princípios constitucionais da moralidade e legalidade ao implantar o sistema de teletrabalho. O procurador da República, Peterson de Paula, foi destacado para investigar o caso e comprovou, ao contrário do que informava a denúncia, que há sim legalidade na medida e decidiu arquivar o inquérito civil público. Nós apuramos essas informações, fizemos esse contraditório com o Tribunal de Contas da União e, ao final, a conclusão foi de que o TCU não ofendeu nenhuma norma constitucional, não ofendeu nenhuma lei que estabelece as relações entre servidor público e Estado, por isso a decisão do arquivamento. O procurador esclarece também quais vão ser os próximos passos a partir de agora. Com essa decisão de arquivamento, ela se submete a uma das câmaras do Ministério Público Federal, a 5ª Câmara, e lá num órgão colegiado, os procuradores da República vão apreciar essa decisão de arquivamento. Se eles homologarem, o assunto se encerra no âmbito do Ministério Público Federal. Se eles entenderem que não há fundamentação adequada, que há uma diligência a ser feita, esse tema retorna à Procuradoria da República e outro colega vai continuar atuando no caso. O regime do teletrabalho foi implantado pelo Tribunal de Contas da União em 2009, ainda na gestão do ministro Ubiratã Aguiar, e faz parte de um programa de metas do tribunal. Hoje o TCU tem 1.700 servidores, cerca de 10% deles, total que equivale a 170, fazem parte do programa. Essa norma do Tribunal de Contas da União não permite apenas que o servidor cumpra atividade em casa. Ela exige que ele tenha um rendimento de pelo menos 15% a mais que os demais servidores que ficaram no tribunal. A norma determina também que ele deve ter dedicação exclusiva e estar disponível a comparecer ao tribunal no momento que é convocado. Para fazer parte do teletrabalho, é necessário cumprir determinadas regras, como, por exemplo, o servidor não pode estar no estágio probatório, ter nenhum processo ou falta disciplinar, ser forçado a participar do programa, já que a opção pelo teletrabalho é facultativa. A norma interna do Tribunal de Contas da União foi considerada adequada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que publicou uma resolução e passa agora a adotar o mesmo regime no TST. O teletrabalho, primeiro, ele deve permanecer como um instrumento que atinge uma parcela relativamente pequena dos servidores. Uma outra questão é manter a qualidade dos trabalhos que vêm sendo executados por servidores que estão atuando nas suas residências. A Justiça Federal do Amapá determinou o fechamento de empresas que promoviam jogos de azar. A decisão atende a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e pela União. O Ministério Público Federal no Amapá denunciou as empresas Paiva e Santos Promoções e Eventos, conhecida como Bingo Macapá, e Peros e Sami, por exploração ilegal de jogos de azar em 2007. No mesmo ano, pediu a investigação de 6 pessoas envolvidas no crime. Na época, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão. Durante a operação, foi descoberta a participação de um agente da Polícia Federal, que também é réu no processo. O jogo de bingo, assim como qualquer atividade de azar, ela não se resume simplesmente ao bingo.
Normalmente se tem também se trazem equipamentos de fora ilegais, nós temos às vezes casos de receptação, nós temos às vezes casos de corrupção de agentes públicos, de policiais. De acordo com a sentença, as empresas não podem mais promover atividades de bingo, videobingo, caça-níqueis ou máquinas eletrônicas. A norma vale para todo o Brasil. As sociedades serão dissolvidas, os bens apreendidos e está proibida a formação de novas organizações com o mesmo objetivo. Além disso, os réus devem publicar a decisão judicial durante 1 mês, 2 vezes por semana em jornais locais. Segundo o procurador da República, George Loder, o processo ainda tramita na esfera criminal e os 6 acusados podem responder pelos crimes de receptação qualificada, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude processual e violação de sigilo funcional. Em sendo o caso de o juiz entender que há efetivamente enquadramento no tipo penal, essas pessoas serão condenadas e cumprirão pena ou terão pena substituída. Esta psicóloga alerta que o vício provocado pelos jogos de azar é tão difícil de tratar como o das drogas e pode levar o jogador e a família à pobreza e à miséria. Uma coisa é a pessoa jogar de uma maneira lúdica, espontânea, uma coisa casual. Agora, quando isso faz com que ela não consiga viver sem jogar ou que tenha uma ansiedade muito grande quando se sente impedida de jogar, isso já mostra que existe uma patologia aí. O Ministério Público Federal no Piauí cobra da empresa TIM o cumprimento integral de uma liminar judicial que exigia a ampliação da rede de telefonia móvel no estado. A decisão é resultado de uma ação civil pública que apontou diversas irregularidades na prestação do serviço. De acordo com a Anatel, a operadora só cumpriu parte da determinação e 18 municípios ainda sofrem com a má qualidade no atendimento. Agora, o MPF pede à Justiça que determine um prazo de 5 dias para a TIM resolver os problemas. No Acre, o Ministério Público Federal recorreu ao Judiciário para garantir que os povos indígenas tenham atendimento de saúde adequado. A ação mostra que os quase 16 mil índios do estado vivem em situação de descaso, ficando de fora até mesmo das campanhas de vacinação, o que contribui para a alta incidência de hepatite B nas tribos. A ação pede que profissionais de saúde sejam contratados no prazo de 1 ano, com salários compatíveis com os praticados pelo governo federal, além da construção de postos de saúde nas aldeias. O Ministério Público Federal em Tocantins denunciou 2 servidores do INCRA por falsificação de documentos. De acordo com a ação, eles teriam tentado regularizar terras em nome de parentes, aproveitando-se dos cargos que ocupam na instituição. Para o MPF, a conduta dos servidores configura ato de improbidade administrativa. Se forem condenados, eles podem perder a função pública e ter os direitos políticos suspensos. A seguir, Ministério Público Federal em Sergipe cobra providências da Prefeitura de Aracaju e da União sobre esgoto despejado em manguezal. E no Rio de Janeiro, tapumes estragam a paisagem de um dos principais cartões postais da cidade. Daqui a pouco.